revolution somehow. And love explode and bring the dead to life. A love so bold to bring a revolution somehow. No, I'm lost in your freedom. And this world I'll overcome. My God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. He's roaring like a lion. Let hope arise and make the darkness hide. My faith is dead, I need a resurrection somehow. Now I'm lost in your freedom. And this world I'll overcome. My God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. He's roaring like a lion. He's roaring. Let heaven roar and fire fall. Come shake the ground with the sound of revival. Let heaven roar and fire fall. Come shake the ground with the sound of revival. Let heaven roar and fire fall. Come shake the ground with the sound of revival. My God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. He's roaring like a lion. He's roaring like a lion. Such a new world, the lost will be found. The freedom we live is one we cry out. Carry the cross, you died and rose again. My God, I'll only ever give my all. You send son, heaven to earth. Give us all, it's eternally heard. I said for true, and all I've done is you. My God, I'll only ever give my all. The Jesus wearing for your name will never be ashamed of you. I praise you, know we are today. Take it up, take it up. Avisa pra sua mãe, tá bom? Tá. Vamos lá, Vagnão. Quinta-feira, hein? Pra não ficar apertado pra você. 1, 2, 3 e...
Gravando. Bom dia, meus irmãos, paz do Senhor, tudo bem? Vamos iniciar aqui mais uma escola bíblica dominical para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, amém? Vamos fazer uma oração. Senhor, nós entramos em Tua presença, Pai, felizes, Deus, pelo privilégio, Senhor, de falar contigo, Senhor, de aprender a Tua palavra, Deus. Te pedimos, ó Pai, receba o nosso louvor e fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meus irmãos? Olha só, hein? O cabelo mudou, mas algumas coisas continuam a mesma. Quer ver? Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida. E nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os teus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Ferrolho, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. Da tempestade algumas coisas continuavam do mesmo jeito? Terra e céus proclamam teu louvor, maravilhas e poder, glória e majestade ao Rei dos Reis, Senhor da vida.
das riquezas insondáveis. Quão magnificente é o teu nome, ó Senhor, nos inclinamos e te adoramos, porque és digno, és vencedor, venceste a morte da vida, és Senhor. Terra e céus proclamam teu louvor, maravilhas e poder, glória e majestade ao Rei dos Reis, Senhor da vida e das riquezas insondáveis. Quão magnificente é o teu nome, ó Senhor, nos inclinamos e te adoramos, porque és digno, és vencedor, venceste a morte e da vida, és Senhor, nos inclinamos e te adoramos, porque és digno, és vencedor, venceste a morte da vida, Senhor. Venceste a morte da vida, Senhor. Venceste a morte da vida, Senhor. Amém. Teus olhos
dar tua paz. Sei que a tua fidelidade que leva a minha vida mais além que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Amém. Que Deus abençoe você. Você tem um domingo abençoado em nome de Jesus. Rebequinha! Beca! Que eu creio que será bem importante para nós, porque fala de um assunto que a maioria das pessoas hoje não tem tido exatamente o que diz o título, mansidão. A lição de hoje fala mansidão, uma virtude do Espírito, e algo que é importante para nós, porque nós temos visto que as pessoas, por falta de controle, têm sofrido, porque acabam falando aquilo que não gostariam, ou têm atitudes que vêm depois se arrepender mais tarde. Então, são coisas que fazem parte do nosso dia a dia. Então, é algo que eu acredito que seja muito importante para todos nós. E o nosso texto da leitura é Provérbios capítulo 15, de 1 a 5, Mateus 11, 28 e 29, e Gálatas 5, 22 e 23. Vamos lá, Provérbios 15, de 1 a 5. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estutícia ou a estupidez. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando bons e maus, ou maus e bons. Uma língua saudável é árvore de vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. O tolo despreza a correção de seu pai, mas os que observam a repreensão prudentemente se haverá. Mateus 11, 28 e 29. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Gálatas 5, 22 e 23 fala do fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Olha, como a palavra de Deus, e nosso maior exemplo é Jesus Cristo, e ele fala, aprendei de mim, que sou manso e suave, e ele é o nosso maior exemplo, é aquele que nós devemos seguir os passos, O versículo que você pode memorizar é Mateus 5,5, que diz, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então a mansidão é algo realmente importante, é um dom de Deus na nossa vida que a gente deve desenvolver a cada dia. Aqui diz mansidão. No grego, a palavra é praus, ou praos, que denota gentil, moderado, submisso. A raiz desta palavra dá a ideia que amansar um animal bravo,
Para facilitar a compreensão, podemos dizer que uma pessoa mansa é aquela que tem as rédeas das emoções nas mãos e o autocontrole das emoções, né? Então, a pessoa mansa, né, é a pessoa que consegue justamente lidar com essas situações que vêm sobre nossas vidas, né, em qualquer momento. E a pessoa tem condições de responder, às vezes, um questionamento, até mesmo uma ofensa, né, ou alguém que te trate mal, né, ou que venha falar com você já chega de forma agressiva, né? E você tem condições de lidar com aquela situação, não tornar aquela situação que já está ruim ainda pior, né? Então, o autocontrole, a mansidão, tem essa característica, né, de mudar uma situação, né? O manso, a pessoa que tem um controle, ela tem condições de mudar uma situação que já está complicada, né, que já está difícil, né? E aqui diz a importância do autoexame. Você já imaginou, né, como seria a vida se não houvesse espelho? Né, que vai usar o exemplo do espelho. Ninguém que tenha o mínimo de bom senso sai de casa sem dar uma olhada no espelho. O escritor e pastor John, no seu livro Vencendo com as Pessoas, faz uma abordagem sobre a lei do espelho, que nos ajuda a compreender a importância do autoexame. É interessante essa questão do espelho, né? Por mais que nós temos noção de como é a nossa aparência, ninguém realmente sai de casa, né? Ou mesmo acorda e já vai procurar lavar o rosto, pentear o cabelo, né? Mas precisa do auxílio de um espelho para realmente ver como está, né? Então, o mundo sem espelho seria um pouco complicado, né? Se nós não tivéssemos condições de nos enxergar, né? E fazer o quê? Com o autoexame, né? Então, aqui a importância do autoexame. A primeira pessoa que devo conhecer bem, aqui diz que sou eu mesmo, né? Que aqui é a autoconsciência que fala. A natureza humana parece dotar as pessoas de capacidade de julgar todo mundo menos elas mesmas, né? Então, realmente a gente tem facilidade para olhar para uma pessoa e às vezes nós nem conhecemos ou nem trocamos algumas palavras com aquela pessoa, mas a gente já consegue, só de olhar para ela, muitas vezes já fazer um julgamento, né? E aqui diz que nós temos essa facilidade, porém, quando é conosco, né? Quando é o nosso exame, já fica mais difícil, né? A gente já não tem essa facilidade de nos avaliarmos, né? Avaliamos os outros, mas a nós mesmos já fica mais difícil, né? Ou não temos muitas vezes interesse em fazer esse autoexame, né? Então, a autoconsciência é algo importante, né? Ou seja, conhecermos a nós mesmos, fazemos um exame daquilo que eu falo, daquilo que eu penso, daquilo que muitas vezes eu expresso, né, com as minhas atitudes, e como isso pode refletir nas outras pessoas, como elas me examinam, né, muitas vezes assim. A primeira pessoa quem devo me dar bem, aqui diz, sou eu mesmo, né, que é a autoimagem. Tudo na vida depende de como nós relacionamos com Deus, com o próximo e conosco mesmo. Quando você se relaciona bem com Deus, cresce em sua autoestima e isso contribui para o desenvolvimento dos seus relacionamentos interpessoais, né? Então, eu devo, né, de início, viver bem comigo mesmo, né? Se tem algo em mim que atrapalha, né, eu tenho que consertar isso, né? Então, se a gente não está bem com a gente mesmo, como é que vamos poder estar bem com os outros, né? Então, aqui diz, eu tenho que ter um bom relacionamento com Deus, comigo, né? E
consequentemente com o próximo. Então, essa aqui seria uma autoimagem. Né? A primeira pessoa que me cria problemas sou eu mesmo. A autocrítica. Não há crescimento quando não há autocrítica. Sem um espelho é impossível enxergar a nós mesmos. Quando falta autocrítica, significa que temos um problema chamado eu cego, né? Não me enxergo, né? E tudo o que as pessoas ao meu redor percebem em mim, eu não consigo perceber. Por esta razão, é indispensável a prática da introspecção, né? E para isso, meus amados irmãos, é necessário a gente ter esse relacionamento com Deus, esse relacionamento com o Espírito Santo, né? De poder perceber o que está acontecendo, né? Principalmente conosco, né? O que está acontecendo com a minha mente, com meus sentimentos, né? Então, a gente não pode ser cego, né? Conosco. Ou seja, eu não consigo me enxergar, não consigo ver os meus defeitos. Essa que é a verdade, né? Porque todos nós temos defeitos. E muitas vezes a gente não enxerga esses defeitos, né? Às vezes a gente fala demais, às vezes a gente é uma pessoa que irrita as outras pessoas, né? Às vezes a gente é sem noção, né? Não tem noção das coisas e fala o que não deve, age da maneira errada, né? Então, esse espelho é necessário na nossa vida, ou seja, eu me enxergar para ver o que eu tenho de errado, ver os meus defeitos e a partir daí procurar corrigi-los, né? Porque não basta enxergar os defeitos, a gente tem que ter uma mudança, né? Tem que ter essa transformação que vem de Deus, né? A primeira pessoa que precisa mudar sou eu mesmo, né? Que aqui fala sobre o desenvolvimento pessoal, né? Quem procura justificar as suas falhas aponta as falhas dos outros. Torna-se prisioneiro da mediocridade. Não se aperfeiçoa. O segredo daqueles que alcançam um alto nível de desenvolvimento pessoal é a humildade que os manteve sempre aberto para as mudanças necessárias, né? Então, quando nós achamos um defeito em nós, né? Seja ele qual for, devemos ter a humildade de reconhecermos que temos um defeito e que precisamos, então, consertar, né? Defeito é algo que precisa ser consertado, né? Como a gente tem, às vezes, um carro, uma bicicleta, enfim, não sei, e está com defeito, o que a gente precisa fazer? Consertar para poder usar, né? Enquanto não consertar, fica difícil. Ou se usar ele com defeito, é sempre um sofrimento, né? Como um exemplo, se você tem um carro que está com problema de freio, você continua usando o carro com o freio ruim, primeiro que é uma agonia, né? Você andar com o carro com o freio não funcionando direito e pode acabar causando um acidente, né? Então, esse autoexame, essa condição de acharmos os defeitos em nós e procurarmos corrigir é algo positivo, né? Algo que revela que você é uma pessoa humilde, né? E que, como diz aqui, né? Não fica procurando se justificar, né? Porque quando nós nos justificamos, nós procuramos dizer que o defeito do outro é maior que o nosso, né? Então, e não consertamos o nosso, né? Então, é algo que é importante e a gente deve pensar, analisar e ver se nós estamos nessa condição e procurarmos mudar. Que às vezes tem pessoas que acham que aquele seu defeito é uma virtude, na verdade, né? E vamos supor, a pessoa não tem controle da língua, fala o que vem, né, na mente, ou que olham e já fazem uma análise e já falam, e muitas vezes elas falam assim, não, mas eu sou sincera, né? É um defeito, mas para ela aquilo é uma sinceridade, não, eu sou sincero, eu falo na cara mesmo, tal,
Isso é um defeito, porque você não mede as consequências, né? Você fala, pronto, né? Tá certo, e a pessoa que ouviu que se vire, né? Então, não é assim que funciona, né? Você acaba criando muitas inimizades, se torna uma pessoa antipática, né? Que as pessoas querem distância, né? Porque lá vem o santo, né? Como muitas vezes as pessoas dizem, lá vem o certinho, né? Que só ele tá certo, lá vem a que só fala a verdade, né? Mas segundo a visão dela, né? Da própria pessoa, e não na visão do outro, né? Não há um autoexame, né? Para saber se aquilo realmente é algo positivo ou negativo. Então, a humildade é algo importante na vida da pessoa, que é para reconhecer ali os seus defeitos, né? Procurar consertá-los, né? Porque isso realmente causa problemas. A primeira pessoa que pode fazer a diferença sou eu mesmo, né? Que é a responsabilidade. A sua vida pode ser um sucesso ou um fracasso. Depende de como você... Aliás, a sua vida pode ser um sucesso ou um fracasso, depende de como você quer construí-la. É hora de assumir a responsabilidade das áreas a serem melhoradas. Fazer um autoexame é desatar os nós que precisam ser desatados, né? Então, a responsabilidade, né? Você olhar para a sua vida, né? Ver onde precisa ser consertado e consertar, né? Para que você possa prosseguir de maneira tranquila, né? Ou correta, né? Que às vezes a tranquilidade também é algo meio relativo, né? Às vezes você está no meio de uma turbulência, né? E precisa ali ter energia, ter força, né? Vigor para resolver aquela situação, né? Isso que é responsabilidade, ou seja, você não virar as costas para um problema, achar que ele é muito difícil e deixar ele correr. Não, eu vou assumir a responsabilidade ali, né? E vou resolver essa questão, né? Então é algo importante. Então o que diz? A primeira pessoa que pode fazer diferença sou eu mesmo, né? O nosso próximo assunto, né? O nosso próximo tema é colocando a inteligências nas emoções, né? Descobrir o poder que há nos relacionamentos é um fator decisivo para que haja uma mudança na forma de tratar as pessoas. Lemos no livro de Eclesiastes que se o cordão, né, aqui está em entre parênteses da amizade, né, de 3 dobras não se quebra tão depressa, né? Por quê? Porque não é um, né? São 3. Então, quando você tem essa condição de ter apoio, né? De ter uma boa convivência, né? De ter amigos, como diz aqui, né? O cordão da amizade. Então, são relacionamentos que fortalecem, que ajudam, né? Que fazem com que a vida ela seja mais fácil, né? Você tem mais apoio em quem se apoiar, em quem se ajudar, né? Então, você tanto ajuda como é ajudado, né? Então, os relacionamentos é algo importante, mas tem que ser usado com inteligência, com sabedoria, para que eles sejam realmente relacionamentos verdadeiros, né? Amizades verdadeiras, porque se não for, na hora realmente da necessidade, você fica sozinho, né? Por quê? Porque não há uma amizade real, verdadeira, é algo que é só de fachada. Inteligência emocional e relacionamento interpessoal. A qualidade dos nossos relacionamentos depende da maneira como lidamos com as nossas emoções. Por exemplo, Paulo fala sobre a ira como um relacionamento normal se for controlada. Porém, quando fora de controle, causa prejuízos irreparáveis, né? Então, é aquela velha história, né? Você vai além daquilo que é o normal, né? Daquilo que é, vamos dizer assim, permitido, né? A sua ira, ela extrapola, né? E aí, quando isso acontece,
os danos são muitas vezes irreparáveis, né? E quando Paulo fala sobre isso, né? Não se ponham o sol, no texto, na verdade, né, fala que não se ponha o sol sobre a vossa ira, né? Ou seja, você não deixa aquilo para uma outra oportunidade para resolver, né? E a gente sabe que essa questão, principalmente quando você tem um problema com uma outra pessoa, não é? E você demora para resolver aquela questão, a outra pessoa que está do outro lado, na cabeça dela também aquilo vai fermentando, né? E às vezes é algo que é pequeno, mas porque demorou muito para resolver, para acertar, na cabeça da outra pessoa aquilo já cresceu demais também, né? Já colocou muito fermento. E às vezes quando a pessoa tenta resolver, né, o outro lado já está tão perturbado com aquela situação que muitas vezes não quer saber, não quer ouvir, né? Há casos que as pessoas partem para agressão, né? Ou para ofensa, enfim. O resultado sempre é ruim, né? A gente vê isso. Os noticiários estão cheios disso, né? Dessas situações, principalmente nos relacionamentos, né? Nas famílias, né? Então, quando o Senhor diz, né, irai-vos e não pequeis, para que você não ultrapasse, né? Você ficou irado. Jesus ficou irado algumas vezes, né? Com algumas situações. Mas ele não perdeu o controle, né? Ele não pegou aquela situação e transformou aquilo numa situação incontrolável, né? Uma situação sem conserto, né? E pelo contrário, ele usou a ira para resolver, né, aquela situação, né? Então, o controle da ira é algo positivo, mas o descontrole dela realmente é algo que causa muitos problemas em toda a área da nossa vida, né? Aqui diz, a tecla entre o estímulo e a resposta, isso aqui é interessante, né? O espaço entre aquilo que a pessoa te estimulou, né? Ou seja, lançou sobre você algo, uma ofensa, uma palavra dura, né? E você agora precisa responder a essa pessoa, né? E essa tecla é exatamente o espaço entre aquilo que foi lançado para você e o que você vai devolver, né? E a gente normalmente, às vezes, não tem controle nessas horas, né? Não tem esse espaço, né? A pessoa fala, você já responde na lata e depois a situação está complicada. Às vezes a pessoa acha que isso é uma virtude. Não, comigo é assim, falou, respondo na lata mesmo e não dou nem tempo da pessoa respirar. Acha que é algo positivo, né? E na verdade não é, né? Não mede as consequências, né? Então aqui diz, entre o estímulo e a resposta existe um espaço no qual você tem a liberdade de escolher a resposta que dará. Nesse espaço você precisa criar uma tecla pausa. A pessoa que por qualquer motivo perde o controle de suas emoções, ofendendo o cônjuge, ou os filhos, os pais, os amigos, etc., são pessoas tóxicas. Se a resposta branda desvia o furor, o que é necessário para responder assim? Aí aqui tem umas dicas, né? Para você criar essa tecla de pause, né? De espaço entre uma ofensa e uma resposta, digamos assim, né? Primeiro, crie uma tecla chamada pausa no espaço que há entre o estímulo e a resposta. Segundo, nunca responda com base no que você está sentindo, mas sim com base em princípios, né? Então, não vai responder porque agora você está, por exemplo, ofendido e precisa, como o pessoal costuma dizer, lavar a honra, ou não leva o desaforo para casa, esse tipo de coisa, né? Então, você vai responder com princípios, ou seja, com palavras corretas, né? Independente do que você está sentindo, se você está com raiva, né? Ou com medo, com angústia, enfim. Terceiro, lembre-se de que você tem o controle, o poder da decisão.
Ninguém pode decidir por você, né? As pessoas podem até lançar sobre você uma palavra, uma pergunta, né? Um questionamento, mas o responder essa pergunta, esse questionamento, essa ofensa, seja o que for, é do controle seu. Você responde se quiser, né? Você dá o troco, como dizer assim, né? Se quiser, senão você fica na sua e pronto. A decisão é sua, né? E é nessa decisão nossa que nós temos que ter o controle. Nós temos que ter a humildade de observar e olhar adiante, né? Se eu disser isso, o que vai acontecer, né? Se eu agir dessa maneira, como a situação ficará, né? Então, é isso que fala, responder com princípios, essa questão de você ter esse exame rápido ali, onde você consegue enxergar. Se eu falar dessa maneira, isso vai dar um rolo terrível, né? Melhor deixar quieto, melhor não falar nada agora, né? É melhor, então, eu responder desta maneira, né? É bem interessante a gente ver isso, essa questão, quando Jesus foi tentado, né? Lá no deserto, por Satanás, né? Satanás sempre vinha com uma indagação sobre Jesus, lançando sobre ele palavras que eram necessárias que ele tomasse uma atitude, né? E você vê que Jesus, com toda a humildade dele, ele não partiu para cima de Satanás, né? Sabendo quem era, né? Poderia ali se encher de raiva, né? Estou aqui jejuando aqui, né? Nessa situação, 40 dias já aqui nesse deserto e esse cara vem me perturbar, né? Ele poderia tomar uma atitude para cima de Satanás que de repente fosse prejudicar tudo aquilo que tinha sido planejado, né? Para que acontecesse. Ele poderia, dependendo da atitude ou da resposta, prejudicar ou acabar com aquela situação, né? Do seu projeto de redenção da humanidade. Então, e qual foi a maneira de responder? Respondeu com sabedoria, né? Respondeu com a palavra de Deus, né? Talvez no seu coração, de repente, ele quisesse, puxa vida, né? Sendo quem ele era, poderia, né, falar, pô, mas quem é esse cara para vir aqui me ofender ou para vir querer me tentar, né? Mas ele não perde o controle, responde o inimigo com a própria palavra de Deus, né? E reverte aquela situação de modo que o inimigo não encontrou um jeito, né? De atacar a Jesus e ter sucesso, né? E pelo contrário, Jesus foi combatendo ele com a palavra de Deus, não é? E aquilo fez com que o inimigo acabasse tendo que ir embora porque não achou brecha, né? Jesus não deu brecha para ele, digamos, desqualificar Jesus diante daquela situação, né? Então, isso é uma resposta com sabedoria, uma resposta com princípios, né? A resposta que Jesus deu ao inimigo, né? Questionando ele ou oferecendo a ele coisas que, na verdade, não trariam benefício nenhum a Jesus, mas pelo contrário, ia fazer com que ele perdesse ali o rumo do seu destino, que era salvar a humanidade, né? Aí aqui diz assim: o bom humor é um lubrificante social, né? Podemos afirmar que o senso de humor genuíno é como alegria profunda que Paulo descreve listadas na lista de virtudes do fruto do Espírito em Gálatas 22 e 23. Qual é a diferença entre alegria e felicidade? Você sabe qual é a diferença entre alegria e felicidade? Né? A gente associa uma coisa com a outra, né? Estou feliz, né? Por isso estou alegre, né? Estou triste porque estou infeliz, né? Então, não há felicidade, então não tenho alegria,
Mas aqui a gente vai ver que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Aqui diz, felicidade é um sentimento que depende das circunstâncias. A alegria é um sentimento que independe das circunstâncias, né? Então, a felicidade é quando está tudo indo bem, né? Você recebeu uma boa notícia, né? Foi promovido no emprego, enfim, né? Comprou sua casa própria, né? Não paga mais aluguel. Então você está muito feliz, né? Você está muito feliz porque aquela situação é muito boa. Agora, a alegria, ela independe disso, né? Você pode estar pagando aluguel e você não está feliz com aquela situação, né? Porque você está pagando aluguel, né? Mas você está alegre, né? Aquilo não tira a sua alegria, né? Aquilo não tira a sua paz. Você só não está feliz com aquela situação, mas está vivendo de maneira alegre, né? Você não deixa de sorrir por conta disso, né? Não deixa de sorrir porque muitas vezes você está doente, né? Está com uma enfermidade, mas você está alegre, né? Não, até uso o exemplo aqui nesse texto de Paulo e Silas, né? Que estavam presos e, né, machucados ali e tal. Estavam felizes? Não estavam felizes, mas estavam alegres, né? Olha só a diferença. Por quê? Estavam cantando, louvando a Deus. Estão alegres, né? Feliz? Não, feliz não está. Porque a circunstância não é para isso. Mas está alegre, né? Então, olha que interessante, né? Às vezes a gente mistura as coisas, né? E isso é ruim, porque às vezes a pessoa, enquanto não alcança aquilo que procura, ela nem é feliz e nem é alegre, porque associa uma coisa com a outra, né? E Jesus nos ensinou que a gente deve estar alegre com Ele, independente da circunstância, né? A nossa alegria não pode ser baseada pelas circunstâncias, né? Então, até um cântico que diz, né? Não olha as circunstâncias, né? Não, né? Lembra que a gente cantava muito esse cântico? Mas a gente olha para Jesus. Então, as circunstâncias, elas vêm, nos acompanham, né? Mas a gente tem que... Nós estamos felizes sempre, mas alegre temos que estar sempre, né? Transformarmos tudo em alegria, né? E a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o quê? Para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, estarmos alegres, estarmos contentes, né? Estarmos felizes, agradecidos, né? Com o que tem, né? Seja pouco, seja muito, né? Não importa. Temos que estar alegres sempre, né? No Senhor. Aqui diz, Jesus começou seu ministério público em uma festa, né? João 2, 1 a 12, né? Do casamento lá que faltou o vinho, né? Lembra? E Jesus, então, transforma água em vinho, enfim, as pessoas ficam ali alegres, ali, né? Por aquele milagre, né? Ficam felizes, né? Porque Deus mudou aquela situação, né? Aqui diz, o escritor Elton escreveu como Jesus usou o humor, a sátira, a ironia, o paradoxo, a fim de ajudar a esclarecer ideias profundas. Isso se verifica em algumas passagens dos evangelhos, né? Se os irmãos quiserem anotar, tiverem condições, né? Vejamos alguma delas, né? Coar um mosquito e engolir um camelo, né? É um exemplo que Jesus dá, né? Está lá em Mateus 23, 24, né? Que a pessoa, às vezes, uma coisinha tão pequena, ela pega, e uma coisa grande que tem realmente importante, ela deixa passar, né? Como diz aqui, ó, coar um mosquito e engolir um camelo, né? Então você se preocupou com algo tão pequenininho, que não tinha importância nenhuma, e deixou passar algo que era realmente grave, e você não fez questão, né? Então,
é o que Jesus usa como exemplo aqui, né? Como uma parábola aqui, como uma sátira, né? Aqui no caso é uma sátira, né? Coar um mosquito e engolir um camelo, né? Um outro texto bastante conhecido, né? Um camelo passar pelo fundo da agulha, né? Que fala aquele texto, né? Que é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? Mostrando aqui a diferença, né? É mais fácil você fazer algo que é praticamente impossível, né? Difícil demais. É mais fácil fazer aquilo do que um rico entrar no reino dos céus, né? Mostrando a diferença, né? E o que a riqueza muitas vezes produz na vida de uma pessoa, né? Essa cegueira que faz com que ele não enxergue algo tão importante, né? Cego guiando cegos, né? Tá lá em o da agulha é Mateus 19, 24 e Marcos 10, 25. Cego Lucas 18, 25. Cego guiando os cegos. Mortos sepultando mortos, que está lá em Lucas 6, 39. Figos e espinheiros, Mateus 8, 22. Mateus 7,16, o argueiro trave no olho, né? Também fala, né? Que naquela questão, né, que a pessoa está observando um cisco no olho do outro e não enxerga que tem uma trave, né? Ou um tijolo no seu próprio olho. Então, ou seja, você vê o defeito da pessoa, que é pequeno, né? Aqui uso o exemplo, né? Um defeito pequeno você está enxergando e um defeito enorme em você não está vendo. Né? Então fala aqui do autoexame nosso, que é importante, né? Você enxergar seus defeitos para não ficar avaliando os outros como um defeito muito maior que o seu, quando na verdade não é. Né? E trave no olho, né? Mateus 7,4. O que é mais fácil perdoar ou curar? Né? Quando a lógica seria perguntar o que é mais difícil, né? Então, você vê com Jesus, as palavras que Jesus olha, Mateus 9, 5. Então, Jesus, ele, com sabedoria, né? Ele usa as palavras, usa os exemplos, né? Usa as parábolas, usa, enfim, várias maneiras para trazer à pessoa condições de enxergar o seu defeito, né? Condições da pessoa olhar para si mesmo e ver que ela não está com essa bola toda, né? Como todos os demais virtudes, o caráter, a mansidão, é um resultado de uma vida governada por Deus, né? Através do Espírito Santo, desenvolve-se a virtude e depende da prática de alguns princípios fundamentais que são, né? Eu vou rapidamente aqui, mas nosso tempo já está avançando, né? Então, submeta à temperança do controle do Espírito Santo, né? Nunca seja precipitado em responder aos estímulos, né? Aquilo que vem contra você. Seja humilde para aceitar as provocações e responder conforme os princípios da palavra. Diante das provocações, faça a si mesmo a pergunta: em meu lugar, o que Jesus faria? Não aceite que o diabo toque piano, né? Nos seus nervos, né? Efésios 4, 31 e 32, né? Tenha um coração de servo, cultive longanimidade, ou seja, longa paciência, sabe esperar sem se estressar. Ore sobre esse assunto e na presença de Deus nos faz e nas nossas fraquezas, né? E as nossas fraquezas desaparecem, né? Se esforce para que Deus seja glorificado sempre com as suas atitudes e comportamentos, né? Então, essa é uma questão muito importante, você conseguir, através do poder de Deus, mudar aquela situação, né? A nossa vida cristã, ela depende realmente desse controle, depende realmente dessas atitudes. Então, que em nome de Jesus, né? Aqui eu vou ler rapidamente aqui a conclusão, que fala assim: a mansidão se adquire e ela é forjada quando se põe em prática os princípios fundamentais da vida cristã, que agrada a Deus. É preciso deixar Deus governar nossa vida,
e praticar a mansidão nos momentos que precisamos dar uma resposta a alguém. Se você está no círculo do ódio, do estresse, lembre-se de que com mansidão, tolerância, doçura e perdão e amor, pode-se quebrá-lo. Reflita sobre isso, né? E faça uma autoavaliação. Então, que em nome de Jesus Cristo, nós todos, né, possamos estar sempre fazendo uma autoavaliação, procurando enxergar os nossos defeitos, nossos erros, para assim trazer transformação, trazer libertação. Então busque a direção de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. E lembre-se que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, né? E isso nos dá a condição de mudar qualquer coisa, né? Transformar qualquer situação que era negativa em positiva, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus por esses momentos aqui, onde nós ouvimos as orientações de Deus, né, e que possa produzir fruto na minha e na sua vida. Amém? Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer por essa escola bíblica dominical que tem prosseguido, mesmo pela internet, ó Deus, mas que tem produzido resultados e frutos. Abençoe, ó Deus, a cada lar que essa mensagem chegar, Senhor. Não importa o dia nem a hora, mas que quando chegar, ali possa estar apresentando a tua bênção sobre essa família, sobre esta pessoa, trazendo a luz aos seus olhos para que ela enxergue principalmente os seus defeitos, ó Deus, e possa corrigi-los. Abençoe a todos com grande crescimento em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês e até a próxima em Cristo Jesus.